Seja bem-vindo à nossa série A Bíblia Comentada, onde fazemos uma série de comentários aqui, místicos, históricos e arqueológicos, sobre a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, que muitas vezes é ignorado pelos católicos. Nós estamos lendo agora o livro do Êxodo, já lemos o capítulo 1, tem outro vídeo, vamos fazer agora o capítulo 2, especialmente para a Páscoa. Vamos lá. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz a um filho. A gente está no contexto aqui em que o faraó está bem irritado com os hebreus. Ele está com medo de que os hebreus se multipliquem e comecem a dominar toda a nação, porque na verdade isso já tinha acontecido, né? Com José, quando José desceu lá para o Egito em busca de... Bem, primeiro foi vendido para o Egito, depois os irmãos de José, os filhos de Israel, desceram para o Egito. Eles estavam vindo procurar comida, porque na Terra Santa estava passando ali um momento de seca, então eles não tinham o que comer lá. E o Egito tem o Nilo, que é um dos maiores rios do mundo, então ele sempre está bem irrigado, né? Mesmo em momentos assim de seca. Os judeus vão crescendo lá, José bota os hebreus, eu comentei judeus, mas na verdade são os hebreus, porque judeus eram os filhos de Judá. Mas aqui a gente está num período em que todas essas tribos ainda existem. Os 12 irmãos estão lá no Egito, na verdade os 13, né, com Benjamim. Então eles estão ali vivendo no Egito, crescem, se multiplicam, até o momento em que um novo faraó, depois de um tempo, fica com medo dos judeus ali passarem a quantidade de egípcios e comecem a se unir ali com outros inimigos. Então a gente está nesse contexto em que o faraó está tentando aqui matar os judeus, os hebreus, a todo custo. E nasce aqui na casa de Levi. É interessante aqui chamar a atenção para Levi, um dos filhos de Israel. Nesse momento aqui já é sublinhado que quem está nascendo aqui, Moisés, era filho de um homem da tribo de Levi e de uma mulher da tribo de Levi. Isso fica bem estressado aqui, bem sublinhado, porque no futuro os sacerdotes dos judeus vão ser todos da tribo de Levi. Na hora de dividir a Terra Santa entre todos os filhos de Israel, eles fazem uma divisão em que todos os filhos têm uma parte de território e os filhos de José ganham duas partes de território, Manassés e Efraim. Então a gente tem Efraim e Manassés, esses dois filhos ali de José, ganhando cada um território. No total daria então 13. O que acontece é que a tribo de Levi não recebe um território contínuo, mas ela recebe uma missão, a missão de ser sacerdote, de aproximar o povo de Deus. É como hoje, na Igreja Católica, a gente tem as famílias, cada uma com a sua casa, com a sua dinastia, vamos dizer assim, e a gente tem os padres. Os padres, eles não fazem um pequeno domínio, um pequeno domus, uma casa, não. Eles servem a comunidade inteira, e a comunidade inteira é responsável por pagar o necessário para que esse sacerdote sobreviva, para que ele tenha a sua vida. E dentro de cada região, a gente tem igrejas que o povo cristão foi dando aqueles territórios para a construção de igreja. Tem até gente por aí que diz, a Igreja Católica tem um monte de território, ela foi roubando o território com o tempo. E isso não é verdade, porque se eu e você, vamos imaginar que eu e você, cristãos, a gente se reúna com um monte de outros cristãos e compramos um território lá no interior de São Paulo. Pega lá no interior um território bem grande e a gente leva um padre com a gente e decida que a gente quer ter serviços católicos. A gente dá uma parte desse território que a gente comprou para a igreja. Então foi assim que a igreja foi conquistando tantos terrenos em países católicos. Foi o povo dando esse território para a igreja. Então vamos esquecer isso aí de que a igreja roubou território, até porque a última vez que a igreja teve guerreiros que poderiam roubar alguma coisa, né? Foi lá nas cruzadas e, na verdade, eles não pegaram os territórios para a igreja, pegaram para a cristandade, vários reinos cristãos que não eram ali necessariamente da igreja. Então Moisés, ele nasce dessa tribo e por causa do nascimento de Moisés aqui, a gente vai ver mais à frente que essa tribo vai ser responsável pelo sacrifício, pelo culto dos judeus e não vai ter um território específico. A propósito, os judeus até hoje têm um pouco de influência disso aqui, já não existem mais filhos de Levi, tem um sobrenome aí, Levi, mas não necessariamente aquela pessoa da tribo de Levi, é só um sobrenome judeu que foi sobrevivendo pelos séculos aí, tem alguns aí que vão ficar irritados comigo falando isso, tá, então você é filho de Levi, então não tem problema.
Mas enfim, o que os judeus fazem? Hoje a gente tem uma parte dos judeus que são os ultra-ortodoxos. Aqueles que têm um cabelinho assim, né, que se vestem de preto, são bem peculiares. E lá em Jerusalém, o que eles fizeram na época da independência de Israel? Ben-Gurion, que era um judeu ateu, tentou juntar todos os judeus ali na década de 50, na década de 40, desculpa, para fazer o Estado de Israel, para fazer a independência do Estado de Israel. Mas ele precisava que todos os judeus apoiassem ele. E ele conseguiu que várias partes do povo o apoiassem, com exceção de um grupo, que eram os ultra-ortodoxos. Os ultra-ortodoxos diziam que não era certo um judeu ateu trazer a libertação de Israel e fazer o reino de Israel na terra. Eles entendem que quem tem que trazer o reino dos céus é o Messias. E eles estão certos nisso. De fato, quem traz o reino dos céus é Cristo, Messias, Jesus, que nasceu no século I, não no século XX, nem vai nascer no futuro. Mas enfim, então eles não queriam apoiar a Ben-Gurion. O que eles negociaram com Ben-Gurion, então, foi de fazer o seguinte: nós vamos ser como os filhos de Levi. Vocês são ateus, tá? Vocês façam guerras, plantem, peguem território. O que a gente quer, então, é que vocês paguem pra gente uma bolsa, pra gente ser responsável aí pela manutenção da cultura de Israel. Pra gente garantir que amanhã vocês não sejam árabes, ocidentais ou outra coisa. Que vocês sejam sempre judeus. Então, Ben-Gurion, na época, pensou, eram só 100 famílias lá em Jerusalém, e permitiu que isso acontecesse. Mas, com o tempo, eles foram se multiplicando e hoje eles já são quase, tem várias estatísticas, umas dizem que são 10% da população judaica, que equivale aí a, 5, 6 milhões de judeus em Israel hoje, 10%, 600 mil pessoas que precisam do apoio do Estado, eles não trabalham, não vão para o exército, e são responsáveis por manter a cultura de Israel. Vamos ver até quando isso vai dar certo. Em Israel, meus amigos brincam que a guerra com os árabes é só um treino para a guerra real que vai ser dentro de Israel entre os ultra-ortodoxos e o restante da população. Mas, fechando parênteses, aqui interessante, na Bíblia você lê um capítulo, né, um versículo só, duas linhas aqui, e dá para a gente falar já uma hora inteira. Então, vamos passando aqui para frente, quando eu achar conveniente a gente vai parando para comentar. Bem, nasceu então Moisés aqui. Vendo que era formoso e tinha uma regra de que todo filho primogênito, todo homem que nascesse hebreu, tinha que ser jogado lá no rio, lá para a morte, né? O que aconteceu então é que ela viu que ele era muito formoso e escondeu durante 3 meses. Mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, porque o bebê chora, né, vai chamando a atenção, ela tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, que é basicamente asfalto, e lá no Oriente Médio a gente tem fontes assim de betume, que é um asfalto, um piche mesmo, né? Aquele líquido preto assim, pastoso. Ele sai da terra, por exemplo, no Mar Morto a gente tem fontes naturais de betume. Era muito utilizado aqui para botar a base das armas, né? Então você tem o metal ou pedra, depois era colocado ali com uma madeirinha, e o betume ele servia para colar, ou então, inclusive, para fazer a vedação de barcos, para eles conseguirem navegar sem entrar água, que é uma coisa difícil, né? Hoje, para a gente é óbvio, um barco e tal. Quando se ouve falar de um acidente de barco? Hoje a gente já está bem avançado nisso. Mas na época era um desafio, o betume ajudava a impermeabilizar esse barco. Colocou dentro o menino e depô-lo à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Toda essa parte aqui eu acho legal a gente pensar, especialmente quem tem filho, mas também quem tem filhos espirituais também, quem ainda é jovem e se preocupa com amigos, por exemplo. Chega um momento em que você vê que a pessoa pela qual você é responsável, ela é muito fraca ainda, é um bebê de 3 meses, ele precisa de apoio, e, infelizmente, o mundo, o faraó, está louco para devorá-lo. Está querendo realmente ele desvirtuar essa pessoa. Mas chega um momento em que você não pode fazer mais nada, porque permanecer com ele ali vai ser mais prejudicial do que largar nas mãos de Deus. E é isso que a mãe de Moisés vê aqui. Se eu continuar com meu filho em casa, sabe, prendendo ele aqui, por mais que ele fique mais seguro comigo agora, o faraó, as pessoas vão escutar o barulho do menino chorando, vão fazer a conta de quando ele nasceu, depois que ele crescesse, e o matariam. Então, mesmo que num curto prazo ela conseguisse manter ele em casa e sentisse que está dando segurança para ele, na verdade ela estava ali
sem caminho já. E ela teve que deixar o menino na água, no rio, e que Deus acompanhasse esse menino. E a gente tem, às vezes, primeiro as mães e os pais têm que saber deixar as crianças, quando elas chegam à adolescência e crescem, sair para a sua própria vida e jogá-la dentro do rio. É claro que você não vai jogar ela direto igual o faraó queria para o jacaré engolir, né? Mas você vai colocar ela num cestinho, coloca o betumen, sabe? A coisa fica bem. Dá uma preparação para ela, mesmo que você veja que aquilo ali é um mínimo de preparação e ela vai ter um monte de perigos pela frente, e deixa na mão de Deus e acompanha de perto o que vai acontecer. Mas é preciso esse movimento do deixar Deus guiar a pessoa. Não tem como a gente acompanhar uma pessoa e ter a liberdade por ela. É preciso deixar os nossos filhos irem para o mundo. Isso é muito difícil para todo mundo, até para quem acredita que está bem preparado. Ora, a filha do faraó, uma pessoa que está no meio lá do poder do faraó, no meio do mundaréu mesmo, não conhece nada de Javé, de Deus, nem de nada, desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava e compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Até esse momento é legal a gente pensar como essa menina, né, ela foi criada no meio do turbilhão do mundo ruim aqui, né? Que o mundo ele poderia ser bom, mas é um mundo ruim. É o faraó, é o culto à pessoa lá do faraó, é o poder, os deuses, a idolatria. Ela nasce nesse meio. Mas veja só, ela sai do meio aqui, ela desce para o rio, ela sai do meio lá dessa sociedade e vai se banhar no rio. Ela meio que volta às origens. Ela sai um pouco do turbilhão. Não necessariamente para fazer algum bem. Ela sai para descansar. A filha do faraó vai à água aqui ao rio para se banhar, para descansar. E quando ela sai do turbilhão, desse barulho do mundo, ela consegue observar um detalhe, que é aquela cesta vindo lá pelo rio. E quando ela abre, ela não se engana. É um filho de hebreu. Ela sabe que é o que o pai dela está perseguindo. Mas ela se compadece, porque ela tem essa capacidade de sair do meio do turbilhão e de meditar. O principal mal dos dias de hoje é que nós não conseguimos fugir do barulho. Eu estou gravando essa aula aqui, já tocou meu telefone, por exemplo, tive que tirar aqui agora e cortar. Ao tempo inteiro, esse foi o maior artifício do demônio. A gente não consegue mais descer ao rio para se banhar. Está o tempo inteiro aquele poder do faraó tentando entrar na nossa cabeça, junto do celular hoje em dia, que pode ser um grande mal para a pessoa. Tem muita coisa boa na internet, sei lá o que tem. Eu estou aqui, falando na internet com você, mas, em geral, faz muito mal. A gente tem que estar muito preparado e, como a filha do faraó, sem querer aqui, a gente pode fazer por querer, ter momentos de silêncio durante o dia. A gente precisa fazer a nossa oração, a gente precisa ir à missa, fazer a leitura da Bíblia e também ter momentos em que você pense. Por exemplo, esse negócio de usar o celular no banheiro, por exemplo, é uma coisa que é difícil, sabe? Em geral a gente quer usar, quer botar uma música, quer ficar com alguma coisa, muita gente faz isso, mas é bom não fazer. Porque é um momento em que quando você está tomando banho, por exemplo, a filha do faraó estava tomando banho aqui, né? Talvez se ela estivesse escutando Britney Spears aqui, ela não ia reparar que Moisés estava passando lá na água. Mas enfim, então é bom a gente ter momentos em que a gente faz coisas e não tem nada ali, nenhum estímulo para a gente ser distraído, para a gente realmente ser confrontado com a realidade e a gente conseguir perceber para onde a gente está levando a nossa vida, a gente conseguir perceber, por exemplo, a beleza das coisas da minha própria casa, pela janela, olhar e ver as coisas bonitas que o mundo tem. A gente precisa sair de perto do faraó de vez em quando. Senão a gente é só um soldadinho dele e vai viver essa vida triste, que é a vida do mundo sem nenhuma reflexão. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó. Então a irmã ela não abandonou o Moisés. Ela sabe que ele tem que ser largado ali na água, mas ela está observando de perto, como a gente também deve fazer com aquelas pessoas que a gente acompanha na fé e com os nossos filhos, caso você tenha filho. Queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu para buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse a filha do faraó, amamenta-o. Te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou.
Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela, eu o salvei das águas. Essa atitude da mãe de deixar Moisés entrar na água e largar na mão de Deus, olha o que aconteceu. No final, ela teve de volta o Moisés, com a assinatura ali do faraó, vamos dizer assim, né? Com o selo do faraó, para que ela conseguisse realmente cuidar dele sem precisar matá-lo, porque agora ele passou a ser adotado pela filha do faraó. Então ela amamenta ele até crescer, mais ou menos 1, 2 anos de idade ali. E além disso, ela ainda ganha dinheiro do faraó para fazer isso. Esse é o que é o legal do Antigo Testamento, que é uma coisa que a gente desvirtuou um pouco na cristandade, a gente acabou perdendo noção disso e Jesus sabia que isso ia acontecer. Nós hoje achamos que o cristão é uma pessoa meio bobona, bonzinho, ri de tudo, é simpático, é um cara legal, tal. Isso não é verdade. O cristão, quando ele é cristão de verdade, ele não é chato, não precisa ser chato, mas ele também não é o cara super legal que todo mundo gosta dele. É um cara que cria incômodo em muitas situações. É uma pessoa firme. Um homem cristão não é alguém franzinho, assim, sabe, fraquinho, só estudioso. Não. O cristão tem que ser uma pessoa firme. Jesus disse que ele veio trazer a espada, a divisão, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, um irmão contra o outro. Ele sabe que quem segue direito a religião dele vai causar incômodo. E ele diz, inclusive, o reino dos céus é dos violentos, e são os que têm violência que conseguem alcançá-lo. A gente precisa, então, sim, ser firme, ser homens e mulheres cristãos. A gente não pode ser uns bocós aí que são bestas. E Jesus, inclusive, em outra passagem, que é a que eu queria citar, ele diz que os filhos das trevas são mais inteligentes do que os filhos da luz. Ele nota que, às vezes, os filhos da luz, por confiar em Deus e quererem ser simples como pombas, acabam esquecendo que eles também devem ser prudentes como serpentes. A gente também tem que ser esperto. Pensar, se eu falar isso, o que vai acontecer? Qual é a forma mais conveniente de aproximar essa pessoa de Deus? A gente tem que pensar, porque o demônio está fazendo isso o tempo inteiro, lá em Hollywood, nos governos, na ONU, ele está fazendo isso o tempo inteiro, maquinando como destruir ao Senhor. Se ele, fazendo isso, consegue causar um estrago, que a gente vê em tantas pessoas que estão se perdendo por causa dessas produções, quanto mais nós, com o Espírito Santo e com todos os coros celestes dos anjos, conseguiremos fazer, se a gente for inteligente e aplicar esse dom que Deus deu pra gente, esses talentos que Deus deu pra gente, que é a razão, o marketing, a inteligência, para o reino dos céus. Então não esqueçamos que Deus quer que a gente use nossa inteligência. E no Antigo Testamento não havia dúvida sobre isso. Todo lugar isso aqui está permeado. A gente já está no capítulo 2 aqui do Êxodo, e no primeiro capítulo a gente já viu das parteiras que conseguiram enganar o faraó e não mataram os meninos hebraicos, os meninos hebreus. E agora a gente tem aqui no 2 já a mãe e a irmã de Moisés, a irmã bem inteligente aqui, que está acompanhando tudo e consegue fazer com que a sentença de morte de Moisés passe a ser a admissão dele na família real, uma proximidade da mãe com o filho até que ele crescesse e um pagamento para a família ainda, remunerado. Então, a gente pode pedir a intercessão aqui da irmã de Moisés para que ela ajude a gente também a ser inteligente assim nos dias de hoje. A gente precisa muito dessa inteligência e são poucos os que a têm hoje. Eu incluso nisso. Vamos lá. Quando o menino cresceu, deu o nome de Moisés, Moshe, em hebraico, que na verdade é um nome egípcio que quer dizer tirado das águas. É uma raiz que não é hebraica. É verdade que a gente tem machar, quer dizer arrastar, né? Poderia ser isso de tirar das águas, mas não tem a letra Ra no final, que é esse mochar. Então, provavelmente, realmente é uma palavra egípcia. Moisés tem um nome egípcio, um nome do mundo. É como um Enzo, hoje em dia, que não tem origem bíblica. Então, Moisés era uma novidade o nome dele aqui para a gente. Hoje é um nome super bíblico, né? Depois dele. Então, ele está permeado de cultura egípcia, Moisés. É interessante a gente ter isso em conta, porque toda essa preparação do Êxodo aqui está mostrando que Moisés não vai ser um esquisitão para os egípcios. Não. Moisés vai ser um egípcio. O nome dele é egípcio. Moshe. Então todo mundo ele já tem um nome comum, não vai chamar atenção, e ele agora vai ser criado pelo faraó. Ele vai fazer ensino fundamental, ensino médio, Enem e USP, vamos dizer assim, né? Ele vai ser realmente alguém do mundo
egípcio, ele não vai ser uma pessoa estranha. Ele vai aprender tudo que tem de bom aqui no Egito e vai levar isso para os judeus. Ele vai transformar em uma cultura israelense. Então, ele é muito inteligente em fazer isso. Inclusive, se a gente for um pouquinho mais para frente, vou tomar essa liberdade de saltar um pouquinho aqui, porque é muito legal fazer esse comentário agora. Se a gente for um pouquinho mais para frente, tem um momento em que os judeus eles pedem para os egípcios, antes de fugir do Egito, eles pedem ouro e vários bens para os outros egípcios. Eu achei aqui, ó, é no capítulo 11. Eles já estão saindo. Pulamos um pouquinho aqui para frente, Moisés já está lá guiando todo mundo para sair do Egito. O Senhor disse a Moisés, mandarei outra praga sobre o Egito. Em consequência dela, o faraó vos deixará partir daqui. Fica o spoiler já aí para todo mundo. Quando vos deixar partir, será definitivamente. Será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo, então vai falar com os egípcios. Vai falar com os hebraicos, com os hebreus aqui. Que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e ouro. Que loucura, né? Os judeus, que são os escravos, os hebreus aqui, que são os escravos, estão saindo do Egito, estão fugindo, vão largar o posto, e de repente eles pedem para os vizinhos, o homem para o seu vizinho, a mulher para a sua vizinha, objetos de prata e ouro. Você imagina o seu vizinho aí do seu apartamento agora, batendo na sua porta e falando, então, nós todos aqui, bem, aqui um exemplo não é muito certo, porque é como se ele fosse seu funcionário, tá? Então ele chega e fala assim, ó, nós estamos indo embora, melhor, né? Vamos dizer que você tem uma empresa ou alguém que trabalha na sua casa, e a pessoa, ó, eu estou indo embora, vou abandonar tudo, eu sei que você me pagou adiantado aí 12 meses, mas vou embora. E eu queria saber se o senhor não consegue me dar também aquela televisão e a geladeira, que eu gosto muito delas. E você dá isso para eles, é uma loucura, né? E é isso que eles fazem aqui, eles pedem prata e ouro para os vizinhos. E, olha que surpresa, o Senhor fez com que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do faraó e por todo o povo. Era uma pessoa conhecida, inteligente, que estava dentro ali dos negócios do Egito. Beleza, e eles levam tudo isso com eles. Mais à frente eles vão fazer aqui. Vai ter outras coisas que vão acontecer com esse ouro e prata aqui que a gente vai ver mais à frente. Mas o que é legal? Moisés é estimado pelo povo, ou seja, ele é egípcio. Ele é realmente da nação dele, como nós devemos ser brasileiros. Só que quando ele sai do Egito, ele não leva o faraó, não leva as estátuas lá, não leva todos os vícios do Egito. Ele leva a prata e o ouro, ele leva o que tem de melhor do Egito. Ele pega todo o povo dele, tem que abandonar aquela vida e ir para outro lugar, e leva tudo que ele pegou de bom com os vizinhos egípcios. A educação que Moisés teve vai servir para ele liderar o povo no deserto. Ele vai saber, ele é um grande estadista, Moisés, depois, né? Ele consegue consolidar o povo. É a primeira vez que o povo hebreu vai ter uma organização política. Até aqui eles eram parte dos egípcios, tribos, não tinha uma coisa muito organizada. Então ele vai usar tudo que ele aprendeu ali de retórica, de organização pública, de distribuição ali de alimentos, talvez até outras noções ali de economia, de justiça, tal. Vai pegar tudo de bom do Egito e vai levar para Israel, vai se apropriar disso. A prata e o ouro vão com os judeus para a Terra Santa. Então, eu e você, hoje no Brasil, é claro que a nossa cultura tem um monte de palhaçadas e de coisas que a gente tem que descartar e purgar do nosso país com o tempo. Mas isso não quer dizer que tudo que é do mundo, tudo que é brasileiro é ruim. Não, senhor. O brasileiro, por exemplo, é muito gentil, muito próximo, consegue a simpatia das pessoas. No Brasil, a gente tem muita simplicidade. O preconceito no Brasil é muito menor do que em outros lugares. Mas o racismo, sei lá o quê. Tá, tem. Mas quando você pega um racismo americano, é um racismo muito pior do que o daqui. Porque aqui é uma diferença de cor, lá é uma diferença de jeito de falar, de cultura, de tradições, etc. Então tem uma facilidade no Brasil da gente aceitar todo mundo, a gente acolheu diversos imigrantes. Tem muitas coisas boas no Brasil e cada um consegue enxergar uma dessas coisas boas e tem que trazer isso para dentro. A gente não pode perder essas boas culturas que a gente tem no Brasil. Isso não quer dizer que a gente aceita tudo do Egito também, tudo do Brasil. A gente vai pegar tudo aquilo que é bom, a prata e o ouro, e levar com a gente. Até me perdi aqui, ó. Vamos ver onde eu tinha parado. Beleza. Moisés cresceu. Um dia, a gente está no versículo 11 agora. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com os seus irmãos, com os hebreus, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos.
Moisés, voltando-se para um lado e outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e ocultou-o na areia. Saindo, bem, antes da gente continuar, né? Moisés aqui, pelo visto, era um hebreu, mas meio morno. Aqui eu já estou fazendo uma interpretação livre, tá? Ele está indo ver os seus irmãos e ele se dá conta de que ele tem duros trabalhos. Aqui já é adulto já Moisés, então você não tinha reparado ainda que todo mundo era escravo? Já tinha visto já. Ele é como aquele católico de BGE, né? Ah, vai à missa, mas tudo bem, não vamos ser radical, sei lá o quê. Ele vai ali tocando a vida dele mais ou menos, está muito confortável no palácio do faraó, nas riquezas do mundo, nas festinhas e tudo mais, interpretação livre aqui. Tá, beleza? Mas quando ele se dá conta de que os seus irmãos, que são realmente hebreus ali, que vivem a vida hebraica como ela era no Egito, são ali maltratados pelos egípcios a todo momento, ele se revolta e começa a acontecer um processo de conversão aqui em Moisés. Então, nesse início, ele não entende muito bem, ele age como um egípcio e mata o outro egípcio. Então, ele não está agindo como um hebreu aqui. Mas ele acaba cometendo aqui, você vê que ele está meio perturbado por dentro e tenta salvar os irmãos deles pelas próprias forças. Vou libertar meus irmãos agora aqui. Vai na ânsia ali e mata o outro egípcio e esconde ele na areia. A gente também tem que pensar, nos dias de hoje, e dá para fazer muitas comparações no Êxodo com o que os judeus viviam no Egito e o que a gente vive no mundo ocidental. Tem muitas semelhanças. A gente tem que ter cuidado porque a nossa revolução, a revolução que a gente tem que fazer no mundo, na verdade, é pequena, cada um no seu canto e aos poucos. A gente tem que ir espalhando a palavra de Deus, permeando todas as realidades da Terra com o sangue de Cristo. Mas a gente não vai conseguir fazer isso com uma revolução. Sai por aí, sei lá o quê, destrói as coisas, tal, briga com todo mundo. Não é assim. A gente tem que saber permear e fazer as coisas aos poucos. Eu acho que até não é uma realidade nossa hoje. Nem que a gente quisesse, a gente conseguia fazer uma revolução armada, alguma coisa do tipo assim. Não é uma tentação real para os cristãos de hoje. Mas é importante lembrar isso, né? Não vai ter um presidente que vai chegar aí e vai transformar o Brasil em um país cristão de novo. Não vai ser assim. O que vai acontecer vai ter um funcionário na empresa que vai começar, por exemplo, na rodinha das pessoas ali a elevar o nível da conversa. Não vamos falar só de Big Brother agora, vamos falar também de filosofia, criação dos filhos. Vai ter uma pessoa rebelde que vai se casar e ter um monte de filhos. Essa é a revolução que a gente tem que fazer. Não é aqui que é o que Deus prepara aqui para eles, inclusive, depois. Não é você chegar e matar um egípcio, que seria, não sei, um político aí reformista que colocasse leis cristãs. Não é assim que a coisa vai andar. Não é assim. A gente precisa pensar em nós, no nosso lugar, o que a gente pode fazer para conduzir realmente Cristo para o cume de todas as atividades terrenas. E não vai ser desse modo. Então Moisés aqui está no início, né? Como uma pessoa recém-convertida ou que está no processo de conversão, que está, o que eu faço? Vamos resolver isso agora. E não é assim que a coisa funciona, né? A gente tem que ser prudente. Saindo de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando e disse ao culpado, por que feres o teu companheiro? Então ele já está ali corrigindo os outros hebreus, né? Ele quer realmente, você vê que ele está se convertendo ali. Mas o homem responde-lhe, quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou, certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés. Mas este fugiu para longe do faraó. Retirou-se para a terra de Madiã, que é a Arábia, né? A Península Arábica ali, e sentou-se junto de um poço. Aí já vai continuar a história aqui bem rápida, né? As coisas vão acontecendo rápido aqui. Isso aqui acho que é uma boa passagem para a gente meditar sobre os recém-convertidos. Graças a Deus tem uma onda de pessoas recém-convertidas aqui no Brasil. Eu vejo isso fortíssimo aqui em São Paulo. Né? Muitas pessoas se convertendo, querendo se aproximar de Deus. O que pode acontecer é que essas pessoas, quem está me assistindo que é recém-convertido, considerar isso, e quem já é católico há mais tempo, pensar na sua responsabilidade com os recém-convertidos. Eles, quando entram para o povo de Israel, quando eles voltam para a sua origem, se é um católico que está mais afastado, ele vai ter a expectativa de encontrar uma coisa maravilhosa, a família de Deus, o reino de Deus na Terra. E o que ele vai encontrar é um cara aqui, um mané aqui que na hora que Moisés tenta corrigi-los, ele vem dando esporro ainda. Vai me matar igual você matou o outro. E na igreja a gente tem um monte de gente pecadora. Eu e você somos pecadores também, né?
cada um com a sua dificuldade. Então, quem acaba de se converter tem que ter consciência disso. Você está entrando na barca de Pedro, e a barca de Pedro ela tem todo tipo de peixe, peixe bom e peixe ruim. Então se prepare, você vai encontrar um monte de peixe podre dentro da igreja. É a realidade. E Jesus sabia que seria assim, tanto que ele fala que no dia do juízo, os anjos vão vir e vão separar o joio do trigo, mas ali naquela rede ali tem todo tipo de peixe. E nós que estamos dentro da igreja temos que ter um cuidado especial com os cristãos que acabam de chegar. Como, por exemplo, São Paulo fala em uma das suas cartas que a gente tem que dar um alimento de crianças para esses que acabaram de entrar na igreja. E depois eles já vão passando para alimentos mais sólidos. Temos também muitos relatos de mártires, né, que eram recém-convertidos e o povo cristão ali tinha medo será que esse cara já está preparado para isso? E tentavam preservar essa vela que acabou de se acender. Quando se acende uma vela, você tem essa preocupação. Vamos ver até o fogo vingar. Quando o fogo vinga e realmente é a cera que está fazendo ali pegar fogo e não é mais o pavio, a gente já fica mais tranquilo e ela já aguenta mais coisas. Então a mesma coisa aqui. Se a gente não quer, eu e você, ser igual esse hebreu aqui que estava brigando com o irmão, quando chega o novo, que está querendo se aproximar, a gente já dá uma patada dessa e joga ele para longe. A gente tem uma grande responsabilidade. Moisés, então, ele se retira para Madiã porque chega um momento em quando a gente leva a nossa vida espiritual muito a sério, pode incomodar o faraó, especialmente se a gente, como Moisés aqui, tenta fazer uma revolução pelas próprias mãos, sem ter prudência, sem se aconselhar, sem ser prudente como uma serpente. A gente pode acabar se complicando e tendo que ir para outra terra. Mas o que a gente vai ver aqui é que a boa vontade de Moisés foi suficiente para que Deus o ajudasse e o protegesse. No próximo vídeo, nós vamos para o versículo 16.